Olá, pessoal do primeiro ano. Vamos prosseguir aqui nossa aula essa semana. Tudo bem com vocês? Aproveitaram bem o feriado? Eu continuo colocando aqui a minha preocupação, porque muitos alunos dessa sala não nos dão retorno. E você que está assistindo a videoaula aqui, entre em contato com os seus colegas, aqueles colegas que não fazem as tarefas, que não respondem para a gente, que não nos dão retorno, não se comunicam. Converse com esses colegas e digam para eles não desistirem e procurarem desenvolver essas tarefas para que não sejam prejudicados, tá bom, queridos? Então, nós vamos prosseguir hoje com nossa aula de literatura. Você vai abrir seu livro, pega aí seu livro, vamos lá, pegue seu livro de língua portuguesa e abra na página 63, tá? Abra seu livro de língua portuguesa na página 63. Vamos lá. Que título nós temos aqui na página 63? Literatura da Baixa Idade Média, o Teatro Vicentino. Literatura da Baixa Idade Média ou Teatro Vicentino. Bom, vamos começar lendo aqui o primeiro parágrafo dessa página, tá? Olha só. Você viu, atenção, página 63, tá? Você viu no capítulo anterior que entre os séculos 12 e 14, durante o trovadorismo que a gente já estudou, não é, pessoal? A primeira época medieval, as cantigas trovadorescas, poemas cantados ao som de instrumentos musicais, protagonizaram a vida cultural e as manifestações literárias portuguesas. Então, a gente viu lá no capítulo anterior que na primeira época medieval, né, o que se praticava mais em termos de literatura? As cantigas trovadorescas, que nós já estudamos sobre ela. Só que agora nós vamos ver o segundo momento dessa era medieval, a parte do teatro. Falamos muito sobre as poesias da Idade Média, do trovadorismo, agora vamos conversar sobre o teatro dessa época. Qual era o perfil do teatro dessa época? Quais eram as características, tá? Então vamos aqui para a próxima tela, tá? Lembrando que agora a gente vai estudar o quê? O teatro na segunda fase da Idade Média. Vamos lá. Ó, teatro. Vamos voltar aqui à tela. O teatro na Idade Média. Durante a Idade Média, o teatro foi ligado à igreja com temas religiosos como foco na vida de heróis. Vamos ampliar aqui a tela, tá? Com foco na vida de heróis que também eram o quê? Religiosos. O objetivo era ensinar regras morais a serem adotadas pelas pessoas. Então, como funcionava o teatro na Idade Média? Qual era o foco? O do texto teatral. O texto teatral a gente já conhece, a gente já estudou o que é o texto teatral. E como era o teatro lá na Idade Média? Eram sempre temas ligados à questão religiosa, tá? Quem eram os personagens principais das peças teatrais? Eram heróis religiosos. E qual era o objetivo dessas peças teatrais? Era ensinar regras morais a serem adotadas pelas pessoas. Então, basicamente, pessoal, era isso aí, tá? Nesse momento, as peças teatrais tinham como foco os temas religiosos, os personagens eram heróis religiosos e o objetivo era ensinar regras morais a serem adotadas pelas pessoas. Mas, nesse contexto, surge um dramaturgo chamado Gil Vicente. Quem era Gil Vicente? Um dramaturgo, que é o dramaturgo, autor de textos teatrais da época, que traz uma proposta diferente para o teatro da época. Bom, Gil Vicente, observando a sociedade da época e identificando a hipocrisia de muitos tipos sociais. Quando eu digo tipos sociais, são personagens que representam uma determinada classe. Por exemplo, um
Um advogado, ele representa toda a classe. Então, é um tipo social. A gente não vai enfatizar o lado psicológico, emocional de um advogado, de uma pessoa. Mas o que ele representa? Ele representa toda uma classe. Então, Gil Vicente começou a observar muita hipocrisia nos costumes de muitos tipos sociais da época. Apesar de haver a ênfase da igreja em trazer peças que orientassem as pessoas a seguir os preceitos morais, os preceitos religiosos, e Gil Vicente era a favor disso, não é? Ele valorizava essa prática religiosa, os valores religiosos, a tradição religiosa. Ele valorizava que a religião era a forma de fazer com que a sociedade melhorasse. Ele valorizava tudo isso aí, ele não era contra essa prática do teatro religioso. Só que ele observava que muitas pessoas da sociedade, com aparência de moralistas, na verdade praticavam atos de corrupção, parece muito o que a gente vê hoje, né? Praticavam atos ilícitos por trás das cortinas, eram hipócritas. Aí o que ele fez? Ele cria um teatro à parte do teatro religioso da igreja, com temas religiosos também, só que ele traz para esse teatro personagens hipócritas, mentirosos, falsos, para criticar a sociedade da época. Então, ele era contra os preceitos religiosos? Não, muito pelo contrário, ele valorizava também e entendia que as virtudes ensinadas pela religião era a forma de se melhorar a sociedade. Mas ele observava que boa parte daquelas figuras sociais que representavam a moral e os bons costumes, na verdade eram hipócritas, mentirosos, que praticavam atos ilícitos por trás da máscara. Aí o que ele fez? Ele cria um teatro que valoriza as virtudes religiosas, os ensinos religiosos, mas coloca personagens reais, personagens que praticam a hipocrisia, que praticam a mentira, que enganam as pessoas, que são tidos como modelos para a sociedade, mas na verdade não são. Então, o que a gente tem no teatro do Gil Vicente? Tradição religiosa, ele enfatizava, mas, porém, crítica ao comportamento hipócrita de alguns tipos sociais. Ele fazia essas críticas com muito humor, com muito deboche, mas fazia crítica. E a gente tem também moralização de costumes, porque apesar dele trazer esses personagens corruptos, praticantes de atos ilícitos, mas ele colocava no enredo, vamos dizer assim, da sua peça, a prática dos costumes religiosos como solução para melhorar a sociedade. Eu sei que a maioria de vocês aqui já assistiu o filme Alto da Compadecida. O filme Alto da Compadecida, não é da Idade Média, mas o autor Ariano Suassuna retratou muito bem e trouxe para nós a ideia teatral de Gil Vicente, tá? Inclusive, nós vamos trabalhar com o filme Alto da Compadecida, e ele retrata muito, ele é uma obra moderna, porém retrata de forma clara a ênfase que Gil Vicente dava no teatro medieval da época. Então, qual era o alvo das críticas de Gil Vicente? Quem era esse alvo? Corruptos disfarçados de moralistas. Então, ele trazia os chamados tipos sociais, colocava nas suas peças, criava histórias com temas religiosos. Por exemplo, a gente vai ver aqui o Alto da Barca do Inferno. O que é um alto? Alto com U aqui. Alto com U é uma peça teatral com ênfase em temas religiosos, vamos dizer assim. E aí, a peça mais famosa de Gil Vicente é o Alto da Barca do Inferno. É uma peça teatral, não é, que conta sobre uma barca em que determinadas figuras da sociedade, figuras ilustres da sociedade que representam a justiça, que representam a moral, morrem e vão pegar uma barca. Chegando lá, o diabo está esperando por elas
e diz assim, vocês vão pegar a barca para o inferno. E aí elas questionam, mas aí elas começam a dizer que elas não mereciam estar ali, que elas eram tão maravilhosas. E aí a peça vai trazer o quê? Desmascarando, né? O que a peça quer colocar? Que quando chega lá, quando eles morrem, eles são desmascarados. Gil Vicente quer desmascará-los no momento da sua morte. E nas falas, ele traz a importância das virtudes para melhorar a sociedade. Então, ele não era contra as virtudes, mas ele era contra o quê? As pessoas que proclamavam serem virtuosas sem serem. Não eram virtuosas. Então, é isso que ele critica, tá? Aí, uma coisa importante também, que nós vamos ver aqui na próxima tela, vamos lá. Ó. A linguagem dos personagens. Por exemplo, como é que você sabia que um personagem era um corregedor? Porque ele utilizava a linguagem típica de um corregedor. Os personagens são tipos sociais. O Gil Vicente, ele não valorizava o aspecto psicológico dos personagens, porque cada personagem, na realidade, estava representando um tipo social. Então, se ele era um advogado, ou um corregedor, ou um promotor, ou se fosse hoje um governador, um prefeito, ele estaria representando toda a classe. Por isso não havia muita valorização do perfil psicológico pessoal, porque na verdade aquele personagem representava uma classe. Ele fazia críticas sérias aos costumes de diferentes classes sociais, ele criticava todas as classes sociais, só que essa crítica que ele fazia não era só a crítica pela crítica, ele criticava com o objetivo de estimular o comportamento correto daquelas pessoas, certo? Uma coisa também importante que Gil Vicente fazia, ele não criticava as instituições, a igreja, ou vamos dizer o que fosse a casa de justiça da época, ele criticava as pessoas que estavam sujando o nome das instituições, era isso que ele fazia. Ele não criticava as instituições em si, ele criticava as pessoas que estavam à frente das instituições praticando coisas erradas, atos ilícitos por trás das cortinas. E a visão de mundo dele, dentro, se você for analisar as obras de Gil Vicente, você vai ver que a visão de mundo dele era baseada nas concepções católicas. Ele era católico, não é? E ele praticava os preceitos do catolicismo, e a visão de mundo que a gente percebe nas suas peças teatrais é a visão de mundo baseada em concepções católicas. Então, Gil Vicente não criticava a religião em si. Não, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, ele supervalorizava e propôs nas suas peças teatrais que os preceitos ensinados pela religião que poderiam melhorar a sociedade. O que ele criticava eram os tipos sociais que se disfarçavam de pessoas virtuosas e por trás praticavam atos ilícitos, tá? Então, nós vamos agora ler aqui na página 63 para vocês entenderem melhor. Ó, vamos ao terceiro parágrafo. Durante a primeira época medieval, o teatro era ligado à igreja. Nesse período, a atividade teatral fazia pouco uso de elementos literários e consistia na encenação, geralmente feita em igrejas e mosteiros, de episódios bíblicos e da vida de santos, ou na tentativa de transmissão de preceitos morais por meio de personagens representativos. Vamos lá para o terceiro parágrafo. Com Gil Vicente, o teatro em Portugal passou a ser produzido fora dos domínios da igreja. Vale lembrar que ele não tinha o apoio da igreja, apesar de valorizar temas religiosos, dando início ao desenvolvimento de um teatro leigo, ou seja, não religioso. Esse novo teatro, produzido com o objetivo de ser encenado para os monarcas portugueses e sua corte, caracterizava-se por uma rica linguagem e pela sátira mordaz aos costumes da sociedade portuguesa. Então, grifem aí esse fragmento de com Gil Vicente até sociedade portuguesa, tá? Grifem aí. Embora tenha vivido em um período de transição situado entre o final da Idade Média e o início do Renascimento, Gil Vicente manteve-se ligado à tradição medieval
caracterizada pela religiosidade e visão de mundo em concepções defendidas pela Igreja Católica. É tanto que nas suas peças ele dá ênfase ao inferno, ao purgatório, todas as concepções defendidas pela Igreja Católica. Então, ele não critica a religião, nem a igreja, nem as instituições. Ele critica as pessoas disfarçadas de boas pessoas que praticam atos ilícitos e sujam o nome das instituições. Então, vamos lá para a página 64. Tem um fragmento aí do Alto da Barca do Inferno, onde um corregedor, são 3 personagens aqui. Na verdade, o Alto da Barca do Inferno é composto por vários personagens que são tipos sociais, consagrados pela sociedade. Aí eles morrem e quando chega lá, na hora de pegar a barca que o diabo está esperando, o diabo desmascara todos eles. É muito engraçado, tá? É bem o filme Alto da Compadecida tá bem relacionado a esse tema, tá? Então vamos lá. Na página 64. O texto que você vai ler a seguir é um trecho do Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. Na cena, olha só, tem 2 barcas, uma comandada pelo diabo e a outra comandada por um anjo, nas quais serão conduzidos o destino final àqueles que acabaram de deixar a vida na terra. No trecho, o que a gente tem aqui, nesse trecho do livro de vocês? Que o corregedor e o procurador chegam à barca do inferno. Vem o corregedor carregado de feitos e chegando à barca do inferno para a sua vara na mão diz: ou da barca que quereis? Aí o diabo pergunta para ele, né? Aí ele diz: está aqui o senhor juiz? E o diabo diz: ó amador de perdiz, quanto feitos que trazeis? No meu ar conhecereis que sem gostos trago cá. Como o direito vai lá? Aí o corregedor diz: nestes feitos o vereis. Ora, pois, entrai, veremos o que diz aí nesse papel. É como se ele chegasse até a barca com um relatório de tudo que ele tinha feito, né? Aí, continuando aqui, aí o diabo diz assim, nós vamos, bem aqui, ó, pessoal, diabo, no inferno vos poremos. E o corregedor diz, como? A terra de Demas há de um corregedor, ou seja, o corregedor diz assim, como um corregedor, eu ir para a terra do mal, do inferno? Não, de jeito nenhum. Aí o diabo diz, não, pode entrar aí. Ele diz, santo descorregedor, embarcai e remaremos. E o corregedor diz assim, vede o que reclamais, acaso o vosso poder está acima do direito de majestade? Então, o que o diabo diz para ele? Olha, aqui você não é nada, você era poderoso lá quando era vivo, apesar de falso, hipócrita, mas aqui você não é nada, né? E aí o diabo diz, quando eres ouvidor, acaso não recebeste propina? Olha, gente, o que a gente lembra, né? É muito, esse texto aqui do Alto da Barca do Inferno é muito atual. O diabo diz para o corregedor que, olha, você recebia propina. E aqui vai continuando todo o diálogo, aí depois tem um outro momento que é o corregedor, o procurador e o diabo, e vem todo um diálogo entre eles, não é? Eles questionando o seu destino. Então, tem algumas palavras aqui que são palavras do português da época, mas tem o vocabulário aqui ao lado. Tá bom, pessoal? Então, vocês vão poder ler todo esse texto das páginas 64 e 65 em casa, tá bom? E nós vamos, na próxima aula, nós vamos fazer uma chamada no Meet, provavelmente, para a gente conversar e discutir mais questões ligadas a esse texto, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre o teatro de Gil Vicente. Vocês vão ler novamente aqui, vão assistir a videoaula, ler a página 63, 64 e 65. E aqui no Google Sala de Aula, eu vou marcar algumas questões para vocês lerem, para vocês responderem sobre esse texto, tá? Esse diálogo entre o corregedor, um procurador e o diabo, que desmascara esses tipos sociais aqui. Tá bom? Então, vamos aqui na página 67, para a gente rever um pouco do que a gente estudou aqui do Teatro de Gil Vicente. Ó, primeiro,
As personagens são tipos sociais, sem profundidade psicológica. Na página 67, o arquivo. A linguagem das personagens é utilizada como um elemento caracterizador de seu tipo, tá? Ou seja, o corregedor, por exemplo, se expressa em latim jurídico. Como é que você sabe que o corregedor é um corregedor? Pela linguagem que ele utiliza, tá? De modo satírico, são criticados os vícios e os costumes de diferentes classes ou grupos sociais, com o objetivo de estimular o comportamento virtuoso. Isso aqui é na página 67, tá, pessoal? No arquivo. As críticas não são endereçadas às instituições, mas aos indivíduos que delas participam. A obra é permeada pela religiosidade e pela visão de mundo baseada nas concepções da Igreja Católica. Então, meus queridos, nós ficamos por aqui. Com certeza, vocês viram que a obra de Gil Vicente ela é muito, muito atual. A gente lembra muito de coisas que acontecem no Brasil hoje, né? Então, leiam as páginas aqui do livro e as questões eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima.